Fala pessoal, beleza? Mais uma dicasinha sobre calibração de amplificadores. Aproveitando aqui para passar para a turma do PWT-SHE, né? Que normalmente aí precisa de informações, principalmente sobre a parte crítica desse amplificador, que é o multiplicador de VBE. Esse amplificador, gente, que eu tive que fazer uns ajustes, tanto é que hoje a gente está na versão 3. Mas o ponto crítico desse amplificador é o multiplicador de VBE, que ele é muito sensível e a gente tem que fazer sempre uma calibração diferenciada nesse produto aqui, tá, gente? Então o PWT-SHE, ele tem um bootstrap, ele não tem uma corrente estabilizada, né, que a gente chama corrente do CCS, né, fonte de corrente constante. Então, quando ocorre a variação de tensão de entrada do amplificador, ou seja, você eleva, né, de 20 para 25 e assim sucessivamente até seu ponto maior, que é 65 volts nesse amplificador. E você naturalmente vai precisar fazer a regulagem do bias, tá? Então, é um amplificador que, depois de ser instalado em um sistema de som, ele precisa ser calibrado, né, principalmente o bias. O offset não precisa, porque ele sai com par casado. Eu testo sempre o offset do amplificador. Eu verifico também a qualidade da polarização, né? Se foi bem feita aí no circuito de bias, que aqui você tem os drives. Aqui você tem um amplificador amplificador de tensão, que é esse transistor aqui. E aqui a fonte de corrente constante, ok? Para fornecer corrente aí para o par diferencial, ok? Então o par diferencial trabalha frio, ok? Mas a gente tem que prestar atenção também no casamento aqui térmico dos dois transistores, ok? Então esse aquecimento, gente, às vezes é uma corrente excessiva que é colocada no par diferencial, que tem que ser ajustada, ok? Outro ponto crucial para o perfeito funcionamento desse amplificador é a estabilidade aqui do nosso amplificador de tensão, ok? Ele é um amplificador de tensão simples, usa um transistor só e usa o capacitor Miller. Então tem que ter um ajuste em relação à transcondutância para que você evitar oscilações. Então esse transistor aqui é um transistor diferenciado, tá? Que a gente utiliza. Eu testo e separo um lote. Normalmente são transistores que têm um ganho intermediário, não é aquele ganho alto de 300, é um ganho em torno mais ou menos de 150 a 220. Então eu faço essa seleção de transistor, que é um dos pontos a serem feitos também na montagem do PWT. Então, após a montagem que vocês estão vendo aqui, o equipamento já está energizado. Eu já fiz uma pré-calibração no ajuste do bias. Então estou com a corrente aí aproximada aí de 528 milivolts aí, que em cima desse resistor aqui, ó, de emissor, que é 0.27R, ok? Então vou dar uma corrente em torno mais ou menos de uns 28 a 31 miliamperes, ok? O primeiro teste que eu faço, gente, eu não faço ele ligado no dissipador, ok? O start do amplificador, o segredo de calibração para esse amplificador é você deixar ele como está aqui. Então você tem que deixar ele ligado para verificar se ele está estável, ou seja, não está oscilando, então aquecendo os transistores de saída, nem os drives, nem o transistor do multiplicador de VBE, ok? Então o amplificador está sendo alimentado aí com 33.8, uma corrente de repouso medida na entrada do amplificador, tá? De 20 miliampere, tá? Então essa medida aí, como eu não tenho casa decimal à direita, então não dá para perceber a variação. Então ali, quando eu faço um ajuste, vai logo para 3, ok? Isso é uma corrente de 30 miliamperes. Não tenho nada
nenhuma corrente extra disponibilizada aqui para outro circuito, a não ser o amplificador como ele está, não tem LED, não tem nada. Então essa corrente está em torno mais ou menos de 28 a 29 miliamperes, corrente de repouso, ok? A pergunta é, essa corrente é suficiente? Gente, a gente tem que avaliar inicialmente a parte da reposição após um aquecimento dos transistores de saída, que a gente vai ver aqui agora. Então, eu vou sentar o aço agora no amplificador. Ele está com a limitação de corrente na fonte, tá, gente? Utilizar sempre uma lâmpada série para esse teste, ou uma fonte que tenha proteção de corrente, ok? Então tá aqui, ó, o ajuste está ali, o osciloscópio já está ligado. Você vai ver a qualidade do amplificador, tá? A senoide limpa, ceifamento aí, ó, limpinho e simétrico. Então o amplificador está bem customizado em relação à escolha de componente, tá? Então a corrente subiu. Como o transistor de multiplicador de Weber não está acoplado termicamente aos transistores de saída, ele vai demorar de baixar a temperatura, ok? Então tá ali, ó. Eu vou colocar o dedo no transistor e você vai observar que a corrente vai diminuir, ok? Então esse é um ponto que eu utilizo para avaliar o amplificador, onde eu faço um ajuste que vai favorecer o amplificador na qualidade. O outro aspecto que eu faço, normalmente eu faço isso quando eu estou fazendo um protótipo, é medir a distorção harmônica do amplificador e achar a melhor corrente de repouso para que você obtenha uma distorção menor, ok? Mas o segredo é você fazer inicialmente esse tipo de exercício aqui, tá? Principalmente em protótipo. Eu estou fazendo isso aqui só para vocês entenderem como é feito o processo de projeto e você avaliar os componentes que você está utilizando, tá, gente? Isso aí é um ponto que você tem que amarrar bem amarradinho, que é a parte da qualidade de componentes e a calibração do amplificador, ok? A escolha de transistores também aqui para diferenciar o espelho de corrente, também você precisa ter um critério bem definido, você procurar trabalhar com os betas casados, mas não trabalhar fora da faixa dos transistores, porque acontece, se você mudar esse transistor para um outro, você vai ter que fazer uma recalibração, porque esse não tem ajuste de bias, ou não tem ajuste de offset, e com isso você vai ter um problema que vai limitar a qualidade do amplificador. Às vezes você faz uma manutenção, ok? E não faz essas correções. Então, normalmente, quando ocorre um problema com o amplificador, é necessário que você tenha conhecimento para fazer o ajuste. O que eu recomendo às pessoas que compram a placa para fazer a montagem em casa é medir a corrente de repouso que está instalada no amplificador e anotar, ok? Antigamente eu fazia esse tipo de trabalho, que eu anotava todos os betas que eu coloquei e a corrente de repouso, para ter uma ideia de como estava o amplificador quando saiu daqui da empresa, tá? Então a ideia para quem trabalha com faça você mesmo, comprar uma placa de projetos confiáveis, ok? Não é uma coisa que a gente pode achar fácil no mercado, infelizmente, né? Porque aqui o Brasil ele é pobre em relação a projetistas, né? De bons projetistas. Tem pessoas que fazem aí, mas não tem um rigor técnico, não tem um princípio de projeto, simplesmente faz a coisa empiricamente. Bom, gente, então vocês viram aqui nesse vídeo como a gente faz a parte de avaliação do amplificador. Isso aqui é para a gente ter certeza que o amplificador está bem ajustado, tá? Então a gente faz a montagem de algumas placas e pega uma aqui. Eu tenho outras aqui que a gente faz ajuste. E nessa etapa que a gente faz a parte de calibração das versões que a gente lança no mercado. Então a gente pensa que uma calibração é uma coisa simples de ser feita. Não é bem assim, tá?
tem atualizações que é para consertar algum defeito que foi causado, né? Você verifica aí com o tempo, com o uso. Isso a gente não consegue enxergar aqui no mesmo dia. Isso aqui você tem que deixar o amplificador funcionando e sempre estar avaliando. E uma coisa que é interessante até para vocês, tá, gente? Uma dica bem legal. Vocês que gostam de ter um projeto bem elaborado, vocês aprenderem como foi feito a parte de verificação do amplificador. Isso que a gente procura passar aqui nos nossos vídeos, tá? Então esse é um vídeo aqui que normalmente eu não faço, ok? Eu tô destinando esse vídeo para vocês inscritos aqui, que é uma área de projeto, não é uma área de manutenção. Então, o que é que eu aconselho para vocês que quando adquirem uma placa, procurar aferir aí a corrente de repouso, tá? E sempre, no caso do PWT-SHE, informar a tensão que vocês vão operar o amplificador. Porque quando você me coloca uma tensão de operação, eu consigo aproximadamente fazer esse ajuste e entregar um amplificador mais próximo da qualidade que ele que é informada ao amplificador, tá, gente? Então, um ponto crucial é você informar que a tensão de operação do amplificador, no caso do PWT-SHE. Já em outros amplificadores que a gente tem aqui, não precisa. Então ele é um amplificador que aí eu considero ele crítico, porém ele tem uma qualidade sonora fantástica. Gente, o grave desse amplificador é impressionante. Eu não percebi um grave tão legal quanto esse. Tanto é que a ideia do grave do Axe 200 e 300 surgiu daqui, ó. Então eu peguei muito conhecimento aplicado nessa placa e traduzi aí para o Axe 200, tá? O projeto Axe 200, que agora vai ser gabinado, tá, gente? É um amplificador que tem um nível de dificuldade grande, inclusive para você ajustar ele, deixar ele redondinho, na forma que você projetou. Então, gente, esse é um princípio básico que eu sempre passo para vocês, que aqui que é a nossa análise de forma de onda. Então, a análise de forma de onda era importantíssima para você perceber a qualidade dos componentes, principalmente, e também se o ajuste foi feito adequadamente. Você vê que parei de fazer, injetar sinal de entrada, a corrente de repouso ficou aí, ó, dentro da faixa que você viu inicialmente no vídeo, ok? Então é isso aí que a gente espera de um bom amplificador, tá, gente? Isso aqui não é uma coisa que a gente vai verificar em simulador. Isso aqui é prática, você conviver com o aparelho, você aprender, você permitir que o conhecimento desse modelo possa aguçar melhorias futuras. E as versões que a gente está praticando, a versão 2 e 3, são versões muito próximas, mas tem um diferencial muito grande na qualidade e no timbre do amplificador, tá, gente? Então esse vídeo é para vocês que gostam de projeto. Ficar ligado aqui na PWT, muita coisa vai surgir esse ano aí pra gente, tá, gente? Muitas placas, muitos projetos. A ideia é você ter um leque de conhecimentos sobre amplificador, ok? E poder executar seu próprio projeto aí, quem sabe aí se tornar um bom projetista aqui no Brasil, tá, gente? Então é isso aí, pessoal, um abraço, mostrando para vocês aqui flashes da nossa fonte. Dá uma sacudida aqui, ó, para vocês verem como o amplificador tá ligado ainda. Olha lá. O ajuste da corrente foi importante para qualquer dano aqui eu não ter problema, tá, gente? Então, tá aí, ó. A gente verifica se o multiplicador de VB está funcionando. E é isso aí, pessoal. Esse vídeo foi só para dar um alô para vocês aí sobre projeto. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.